E se eu te disser que o modelo de negócios adotado pelas grandes companhias cinematográficas tem tudo a ver com a diversidade e a qualidade das produções? A Netflix acaba de comprar a Warner Bros. Company por um valor que pode chegar a 82 bilhões de dólares. É sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso Cinematéria e você vem comigo. Muita gente tem dito que essa aquisição pode significar o fim da Warner e, muito provavelmente, do cinema como nós conhecemos, porque ela tem diversos impactos na cadeia de distribuição e exibição e, claro, de produção cinematográfica. Mas antes da gente entrar especificamente nos efeitos que essa aquisição, que inclusive ainda não foi confirmada, pode ter, é importante que a gente faça uma breve explanação sobre a história dessas companhias cinematográficas, sobre a diversificação desses modelos de produção e como eles impactaram o cinema, as obras que a gente assiste e, particularmente, as técnicas que a gente atribui a maior ou menor maestria na composição e manipulação do material fílmico. Vamos embora? Antes da gente fazer a nossa contextualização histórica mais precisa, eu quero pedir para você deixar o seu like aqui, se achar alguma coisa que a gente precise consertar, se quiser fazer algum comentário, comenta e compartilha esse vídeo com quem você acha que vai curtir o nosso conteúdo. A história do cinema é a história de aglutinação e convergência de diversas descobertas ao longo do século XIX e do século XX. Depois do estabelecimento da fotografia e da sua popularização, ali no início do século XIX, diversas técnicas que tinham o objetivo de dar conta do movimento preciso e de melhorar a qualidade dessas fotografias foram sendo desenvolvidas em diversas partes do mundo. No final do século XIX, em 1872, Edward Muybridge foi convidado a decompor o movimento de um cavalo. O interesse original era justamente saber como o cavalo se comporta e se é possível determinar que na corrida o cavalo em algum momento mantém as suas 4 patas suspensas. E isso justamente ajudou a gente desenvolver técnicas de recomposição de imagens que, através do desenvolvimento de outras técnicas, levaram ao surgimento de tecnologias que permitiram com que a impressão de movimento pudesse ser compartilhada. No final do século XIX, o Thomas Edison, esse mesmo que inventou a lâmpada, já havia patenteado uma série dessas tecnologias e composto uma máquina chamada kinetoscópio ou cinetoscópio, que era um aparato, um dispositivo para observação desses movimentos de forma individual que duravam alguns segundos, comprimindo 12 e às vezes 24 quadros por segundo. E essa se tornou a grande experiência norte-americana para assistir o espetáculo da imagem em movimento. Para vocês terem uma ideia, o Edison era tão poderoso que a encomenda que ele fez para o George Eastman para que desenvolvesse um rolo de filme na bitola 70mm e, depois de alguns ajustes para que cortasse essa bitola ao meio, fazendo com que essa bitola tivesse as dimensões de 35mm, se tornou o padrão internacional para produção e exibição de cinema até o advento do vídeo digital. Outros mecanismos e dispositivos foram desenvolvidos e aquele que se consagrou foi justamente o que aglutinou técnicas de captura de imagem, compressão dos quadros em intervalos de 1 segundo, 12 ou 24 e exposição, projeção dessas imagens em ambientes públicos, feitos pelos irmãos Lumière, precisamente no dia 28 de dezembro de 1895. A partir daí, o cinema se torna um evento feito para assistir coletivamente, e isso é muito importante para dar conta da história, da experiência cinematográfica tal qual nós a conhecemos hoje. Nos Estados Unidos, já no início do século XX, o mesmo Thomas Edison desenvolveu ou copiou aquelas tecnologias e aparatos que permitiram a projeção do cinema. E a partir do convencimento de outros inventores, ele criou uma companhia
enorme de patenteamento das tecnologias que propiciaram a captura e a exibição, projeção do material cinematográfico, passando daquela fase mais individual da experiência da observação da imagem em movimento ligada ao cinetoscópio para o momento em que nós temos o cinema como experiência pública ou coletiva. E foi assim que o cinema se estabeleceu nos Estados Unidos, na costa leste, Nova York, New Jersey, Chicago, com o domínio da companhia do Thomas Edison e da MPPC, Motion Picture Patents Company, sobre todas as saídas para exibição e distribuição dos filmes. Por uma série de ajustes, o estabelecimento desses Nickelodeons ou casas de exibição muito controladas pela patente das tecnologias que faticizaram, que propiciaram o advento do cinema, algumas soluções, seja para driblar, seja para se acomodar a esse sistema, foram sendo intentadas. Por exemplo, no início, essas casas de exibição ou eram diretamente ligadas a uma das companhias da MPPC, controladas pelo Thomas Edison, ou compravam e até alugavam os filmes. E isso desenvolveu um sistema para dar conta da diversificação das exibições e a atração de um público relativamente constante, em que os exchanges, ou pessoas que faziam as trocas das fitas entre essas casas, Nickelodeons, eram peças-chave para que houvesse a rotatividade do material fílmico e a constância do público. E aí, nesse momento, nós já temos, ainda que muito incipiente, um sistema onde a produção, muito ligada à tecnologia e ao domínio da tecnologia que faticiza o cinematógrafo, vai se dissociando da distribuição, dos mecanismos e soluções de distribuição e troca do material fílmico e também da exibição. Nesse período, sob o risco de aumento do controle do governo dos Estados Unidos e das suas agências de regulação sobre o monopólio do Edison, por um lado, e, por outro lado, fugindo ou tentando se esquivar do próprio controle que o Edison estabelecia sobre esse sistema rigoroso de distribuição, de cópias e exibição, alguns produtores, distribuidores independentes vão migrando da costa leste para a costa oeste. No livro A Arte do Cinema, uma introdução, o David Border e a Christine Thompson questionam a motivação que deu ensejo a essa migração das grandes companhias ou companhias independentes naquela época da costa leste para a costa oeste, em que pese eles considerarem sim uma tentativa de fugir do controle do Edison e do controle do governo dos Estados Unidos, eles também levam em conta as vantagens daquele terreno geograficamente diverso estabelecido especialmente em Los Angeles. Fato é que, inclusive, algumas companhias do Thomas Edison, controladas por aquele monopólio, também vão se estabelecer na costa oeste dos Estados Unidos. Mas é fato também que eles fugiam do controle rigoroso do governo dos Estados Unidos, que inclusive declarou a MPPC e as suas práticas de monopólio sobre o mercado ilegais já em 1916. Até aqui a gente já compreendeu que as técnicas que propiciaram o surgimento do cinema e a disputa pelo seu controle vão impactando diretamente o estabelecimento das companhias, a forma como elas constroem o seu modelo de negócio e a maneira pelas quais elas operam no mercado e inclusive expandem o seu range de atuação. Agora presta atenção nisso. 1915 e 1916 era o período da Primeira Guerra Mundial. E o mercado norte-americano, que já vinha se tornando muito competitivo, passa praticamente a ser o mercado por excelência, que exporta as tecnologias do cinema para países como a Europa, que pararam de produzir filme, maquinário, porque estavam com as suas bases de operação todas direcionadas para fornecer insumos de guerra. A própria Pathé, por exemplo, entra em declínio já nesse período e nunca mais recupera a fatia significativa do mercado que teve nos Estados Unidos, na Europa e aqui nos países do Cone Sul. É a partir daí,
particularmente depois do final da Primeira Guerra, que essas companhias vão se tornando hegemônicas no mundo inteiro e, obviamente, no seu mercado interno, nos Estados Unidos. Não só porque elas desenvolvem algumas técnicas mais precisas, por conta da demanda cada vez mais crescente, por melhoria na qualidade que atraísse esse público, mas especialmente por conta da verticalização proporcionada pelo seu modelo de negócio. E essa palavra, verticalização, talvez seja a chave do imbróglio que envolve a Netflix e a Warner hoje em dia. Por quê? Porque entre 1920, 30 e 40 do século passado, o modelo de negócio dessa companhia era alinhado em produção, a partir de contratos que eram hidratados pelo Star System, ou seja, contratos com grandes estrelas, diretores e até roteiristas de sucesso, estavam amarrados a essas companhias. Para além desses contratos, eles também dominavam a cadeia de distribuição. Inclusive, alguns tinham o seu próprio negociador, distribuidor e a cadeia de exibição, com os seus próprios cinemas. O negócio era tão amarradinho que esse período consolidou 5 grandes companhias. Na verdade, 8, mas as 5 maiores, que são a Paramount, a MGM, a Fox, a RKO e a Warner Brothers. O modelo de negócios dessas companhias previa, como eu falei, além da verticalização que organizava sob um mesmo domínio, produção, distribuição e exibição, um mecanismo de block booking, que era basicamente a venda de um catálogo inteiro de uma produtora para um exibidor que tivesse interessado num único filme. Ou seja, ele comprava aquele filme que ele esperava que fosse um sucesso de bilheteria, mas ele precisava comprar uma série de outros filmes de custo menor e com pouco potencial de atração de público para poder empatar toda a sua grade de exibição com uma companhia ou outra companhia. Nesse período, algumas técnicas, especialmente cortes de continuidade, foram sendo desenvolvidos e associados à altíssima qualidade que determinava o padrão dessas companhias. Agora, o porquê que justamente essas técnicas de continuidade, que tem o compromisso de camuflar o corte, de imprimir maior transparência e fluidez ao filme, foram tão consagradas. O Pedro Butcher, no seu livro Hollywood e o Mercado de Cinema no Brasil, associa de forma interessante o estabelecimento dessas técnicas de composição do filme com a necessidade de imprimir um efeito de naturalidade, de continuidade, para dirimir, para diminuir justamente as diferenças culturais. Ou seja, a necessidade de maior transparência e fluidez, campo a campo, plano a plano, cena a cena, talvez esteja diretamente ligada à tentativa de ampliar a exportação dos cinemas norte-americanos para diversas realidades culturais. Nessa era áurea do cinema, dominada pela verticalização que possibilitou o surgimento desses oligopólios e a sua expansão nos Estados Unidos, para a Europa e também para os países da América Latina, alguns filmes se tornaram emblemáticos, como por exemplo o Cidadão Kane, onde ele emprega todas essas técnicas, como campo contra campo, nas conversações, o Casablanca também, que é um dos melhores exemplos de utilização do raccord de olhar, especialmente na interação entre o Rick e a Elsa, e o Rebecca, de Hitchcock, onde o raccord de ação é muito essencial para a impressão de ritmo associado ao suspense que o filme quer produzir na sua audiência. Em 1948, o caso United States vs Paramount foi determinante para a dissolução desse modelo de negócios. E, paulatinamente, com a introdução da televisão e de produções feitas para televisão, o impacto nas companhias foi significativo. Já no final da década de 60, nós temos um boom propiciado justamente
pelo fortalecimento dos autores e de um sistema mais independente de cinema, que vai ser responsável pela construção de grandes obras também emblemáticas do cinema norte-americano, como O Poderoso Chefão, The Graduate, Taxi Driver, todas obras ligadas ao que a gente chama de Nova Hollywood. Alguns dos filmes produzidos por essa nova fase de Hollywood, chamada Nova Hollywood, com predomínio de diretores, de autores, roteiristas independentes, vai ser caracterizado pela utilização criativa da transgressão da regra dos 180 graus, das convenções do campo contra campo, do raccord de olhar e até da linearidade narrativa nas suas composições. Percebam então que mais uma reconfiguração no modelo de negócios empregado por essas companhias muda muito, sensivelmente, a maneira pela qual nós produzimos e exportamos os nossos filmes. Recentemente, com a mudança na tecnologia de captura das imagens em movimento, por conta da proeminência do vídeo digital, o mercado foi se reconfigurando. Para além disso, mudanças no perfil do público consumidor de cinema, muito acentuadas também pelo período de pandemia, vão fortalecendo as grandes companhias de distribuição de vídeo on demand, os streamings. E é aí que o bicho pega. Porque aí essas companhias vão se tornando uma opção segura para consumo de conteúdo cinematográfico, de conteúdo audiovisual como um todo. E isso tem um impacto enorme, ou aumenta ainda mais o impacto de outros eventos sobre a cadeia tradicional de distribuição de cinema. As salas de exibição vão sendo fechadas e o resultado das bilheterias vai diminuindo sensivelmente. Por conta disso, em 2020, uma decisão inédita da Justiça dos Estados Unidos permitiu com que grandes aquisições, especialmente Disney e Fox, fossem celebradas, o que na prática é a revogação dos atos Paramount, aqueles de 1948 que proporcionaram o surgimento da nova Hollywood. Isso abriu uma avenida para que a Warner pudesse colocar os seus ativos de estúdio e canais à disposição do mercado depois de uma administração desastrosa desses ativos e contratos e agora, dia 5 de dezembro, fosse anunciada a primazia da negociação pela Netflix. Ainda não é a compra definitiva, que vai passar pelos ajustes e análises das agências reguladoras norte-americanas. Mas é possível que, tendo o precedente dessa decisão de 2020 e com a mudança significativa do ambiente de negócios para audiovisual nos Estados Unidos da América, essa compra seja sim permitida. Gente, essa aquisição não é uma coisa trivial. Basicamente, grandes companhias de cinema, como a centenária Warner, que tem 102 anos de atividade, ela é feita de uma carteira de contratos de licenciamento de franquias que tem um modelo de distribuição que formam uma biblioteca gigantesca que pode ser utilizada de diversas formas, para, inclusive, hidratar alguns catálogos como o da Netflix. Além disso, os bens de capital, como a infraestrutura dos estúdios, que eram direcionados para a produção de cinema, como a gente conhece, vão ser adquiridos por uma companhia que tem como prioridade o alimento dos seus catálogos no formato para streaming, VOD, que é um outro formato de filmagem, tanto do ponto de vista da qualidade técnica dos materiais empregados, quanto da expectativa de público e, inclusive, muito importante, da maneira como esses conteúdos circulam mundo afora. A Netflix, por exemplo, não se importa em exibir cinema da maneira tradicional. A experiência coletiva do cinema, que é uma das preocupações da Warner, que deixa os seus filmes em exibição nas salas tradicionais por 70, 90 e às vezes 100 dias, pode sim estar em risco. Apesar de o CEO da Netflix ter se manifestado garantindo que vai manter as diferenças tanto de tendências estéticas quanto de modelos de distribuição entre a Warner e a Netflix, é no mínimo muito perigoso que ele não cumpra a promessa.
Nesse contrato ficam de fora os canais Discovery, TLC, CNN, TNT e canais mais de esporte, mas entram as franquias, essa carteira de licenças, de contratos, inclusive de vendas, que incluem Harry Potter, Game of Thrones, clássicos da HBO, recentes como Succession, Euphoria, enfim, é muito arriscado, para dizer o mínimo, esperar que a Netflix se comporte com as suas produções da mesma maneira que a Warner vinha se comportando. Com tempo, com extensão, com disponibilização intervalada de episódios, sem tanta interferência da distribuição algorítmica no modelo Netflix, que é uma empresa de tecnologia, que nasceu para distribuir por streaming os seus conteúdos e, inclusive, é diretamente influenciada pelo sucesso ou fracasso de determinado conteúdo. Há, sim, um risco enorme, eminente e eu diria até uma maior probabilidade de a densidade estética, a autonomia dos realizadores da Warner ficar subsumida em relação aos interesses dos operadores dos negócios da Netflix. Perceberam como a reconfiguração do modelo de negócio de uma grande companhia internacional impacta diretamente as nossas opções de produção, distribuição e exibição do cinema aqui no Brasil? Perceberam como isso está relacionado à maneira como essas companhias ocuparam os territórios como extensão dos seus próprios produtos? Ficou nítido para nós, né, que o desenvolvimento técnico e as tendências estéticas que predominam, inclusive aqui no Brasil, são muito resultado também da necessidade de acomodação daquilo que é produzido lá numa outra cultura, com outra história de relações humanas e sociais aqui no nosso país. É muito importante, nesse sentido, que a gente acompanhe com atenção a movimentação desses grandes oligopólios da indústria do entretenimento. E é mais importante, eu diria imperativo, que nós nos organizemos para garantir a independência do nosso cinema, para que os modelos de financiamento contem com investimento governamental e sejam distribuídos de forma a fomentar criatividade, diversidade e o aparecimento de novos produtores e de novas praças de exibição, preservando as tradicionais, o cinema como experiência coletiva e fomentando, inclusive, outras plataformas, quem sabe mesmo, plataformas nacionais. É isso, meus amores. Se vocês gostaram desse vídeo, comenta aqui, senta o dedo nesse like, compartilha e curte. Um beijo e até o próximo Cinematéria.